Olá, turma! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos trabalhar carta do leitor. Utilizando primeiro o PET, vocês vão ler as orientações das páginas 1 e 2. E depois vocês vão resolver as atividades das páginas 2 a 5. Então, vamos aqui. Número 1. Leia a carta do leitor publicada no site Ciência Hoje das Crianças. Texto 1. Raios, trovões e outros. Olá, pessoal da revista CHC. Somos alunos do terceiro ano B. Nós lemos um artigo na CHC 240 sobre raios e trovões e achamos muito interessante este assunto. Esclareceu nossas dúvidas de como se proteger dos raios. Gostaríamos que vocês publicassem mais sobre os fenômenos da natureza. Alunos do terceiro ano B, Escola Municipal Professor Hernani Gianico, Taubaté, São Paulo. Oi, gente! A ideia é ótima! Enquanto pensamos em novas pautas sobre fenômenos da natureza, confiram o que já publicamos na CHC Digital, disponível em chc.org.br, artigo Fala Aqui 307, acesso em 23 de junho de 2020. Número 2. Agora leia a carta do leitor a seguir. Texto 2. Carta do leitor, reportagem, animais exóticos. Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2018. Olá, pessoal do canal! Adorei a reportagem sobre os animais exóticos e também morri de medo daqueles bichos. Eu não teria uma cobra nem um escorpião em casa, mas gostaria de ver de pertinho. Gostaria que tivessem mostrado outros animais também, como a cacatua, a iguana ou a tarântula. Sabia que tem gente que cria aranhas? Obrigada pela reportagem. Grande beijo, Maria Luísa da Silva. Disponível em Nova Escola Produção. Acesso em 23 de junho de 2020. A número 1 e a número 2 eram apenas as leituras das cartas do leitor. 3. Apesar das diferenças, as cartas do leitor mantêm a mesma estrutura. A que conclusão podemos chegar? Preencha o quadro com as partes correspondentes à estrutura das duas cartas do leitor. Então, nós temos uma carta do leitor no número 1 e uma carta do leitor no número 2. O texto 1 e o texto 2. Vocês vão copiar como se inicia a carta, o local e a data. Como começa a carta no texto 1, que é esse daqui, sobre raios, trovões e outros. E como se inicia a carta no texto 2, que é esse aqui, carta do leitor, reportagem, animais exóticos. Então, vocês só vão copiar. A quem a carta é enviada? Quem é o destinatário da carta 1 e da carta 2? Nessa parte, temos as impressões do autor sobre o texto lido, os vídeos, agradecimentos, críticas, elogios e sugestões. Então, na carta 1, qual foi a opinião deles sobre os artigos lidos? O que eles acharam de interessante? Quais as sugestões? Aqui é a mesma coisa. O que ela achou da reportagem sobre os animais exóticos? Isso tudo vocês vão copiar nesses dois espaços aqui. Como o autor finaliza a carta? Como é a despedida na carta 1 e na carta 2? Nessa parte, o autor precisa dizer quem é que está enviando a carta, a assinatura. Então, quem enviou aquela carta? A primeira carta ela é uma carta coletiva, que a gente sabe que foram os alunos do terceiro ano B. A segunda carta é uma carta individual, que foi escrita ali pela Maria Luísa da Silva. Então, vocês vão colocar aqui. Número 4. Como você pôde perceber, a estrutura desse gênero textual fica bem clara na atividade 3. Sua tarefa agora é ler, a seguir, outra notícia do site Ciência Hoje das Crianças e depois planejar e produzir uma carta do leitor. Planejar e produzir uma carta do leitor. Utilizando tudo que você aprendeu nas atividades anteriores. Vamos lá. Então, vocês vão produzir uma carta do leitor sobre esse artigo aqui, Gigantes em Perigo. Então, a gente vai fazer a leitura dele. CHC artigo. Eles são grandes e gorduchos. Chegam a pesar 600 quilos e medir quase 4 metros de comprimento. Seria assustador encontrar com um animal assim. Que nada, eles são dóceis. Têm mais medo de você do que você pode ter dele. Há os que vivem na água doce e os que nadam em água salgada. De quem estamos falando? Dos peixes-boi. Esses amáveis gigantes que estão correndo o grande perigo de desaparecer. Aqui o peixe-boi. Extremamente dócil, o peixe-boi está ameaçado de extinção. Foto Edson Ascioli. Nada parece aborrecer os peixes-boi.
Temos a impressão de que estão sempre tranquilos, porque nadam de forma lenta quando estão se alimentando. Mas, se precisam fugir, tratam de acelerar. Esses mamíferos aquáticos respiram de forma bem tímida, colocando apenas as narinas para fora d'água. Por isso, é tão difícil que alguém consiga vê-los. No Brasil, existem duas espécies de peixe-boi, o da Amazônia, que vive na região norte, e o marinho, que habita águas costeiras da região nordeste. Foi esse que os marinheiros de Pedro Álvares Cabral avistaram em 1500 e disseram: ele tem orelhas do tamanho dos braços. Disponível em chc.org.br, artigo Gigante em Perigo, acesse em 30 de junho de 2020. Alexandre Costa, Instituto Bicho d'Água, Conservação Socioambiental. Irã Normandi, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Resex Marinha da Lagoa de Jequiá. O espaço a seguir é para você escrever a sua carta do leitor para o site Ciência Hoje das Crianças. Então, nós lemos esse artigo sobre o peixe-boi e aí vocês vão escrever uma carta sobre ele. Vocês vão colocar o local e a data que vocês fizeram a carta, a saudação ao destinatário, que são a redação da CHC, da revista Ciência Hoje das Crianças, e aí vocês vão na mensagem. Vocês vão colocar a opinião, o que vocês acharam sobre esse artigo sobre os peixes-boi, o comentário que você tiver a acrescentar. Você conhecia esse animal? Não conhecia? O que você achou? Achou um animal interessante? As sugestões, se vocês tiverem aí uma sugestão de algum artigo que vocês queriam ver e ainda não viram na revista Ciência Hoje das Crianças, vocês vão fazer uma despedida e vocês vão colocar o nome de vocês na assinatura. Então, esse espaço aqui é o espaço para vocês escreverem a carta do leitor. Então, qualquer dúvida, vocês revejam aqui, né, os exemplos dessa carta do leitor aqui e dessa aqui também, para vocês se basearem e organizarem a carta de leitor de vocês. Depois que vocês responderem essas atividades do PET, vocês vão responder as atividades complementares. Então, releia o texto da página 4 do PET, Gigantes em Perigos, e depois responda as questões em seu caderno. É esse texto aqui sobre os peixe-boi. Então, vocês vão responder baseado nele. Letra A, qual é o assunto abordado no texto? Letra B, onde e quando o texto foi publicado? Essa parte está aqui no finalzinho, né? Disponível, foi publicado em um site, né? Então, vocês vão olhar aqui. Letra C. Quais as características do peixe-boi citadas no texto? O texto ele descreve como são os peixe-boi. Vocês vão localizar todas as informações que estão descrevendo esse animal e vão escrever aqui. Como os peixe-boi respiram? Então, a gente sabe ali que ele é um animal que respira e ele tem uma forma própria de respirar. Como ele faz isso? Onde uma pessoa deve ir para ver um peixe-boi em seu habitat natural? Habitat natural onde ele vive na natureza. Ele vive em qualquer lugar? Não. Por exemplo, aqui em Tamarandiba não tem peixe-boi. Lá no texto fala exatamente os dois lugares que nós podemos encontrar peixe-boi aqui no Brasil. Letra F. Retire do texto as palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? As palavras que possuem acento na última sílaba. Então, todas as palavras no texto que tenham acento na última sílaba, vocês vão copiar. Eles são grandes e gorduchos. Chegam a pesar 600 quilos e medir quase 4 metros de comprimento. Seria assustador encontrar com um animal assim? Que nada! Eles são dóceis, têm mais medo de você do que você pode ter deles. Substitua no trecho a palavra eles por peixe-boi e reescreva fazendo as alterações necessárias. Então, nós temos aqui eles. Aí, vocês vão copiar peixe-boi no lugar de eles e vocês vão ir fazer a concordância nesse trecho. Aqui também tem a palavra eles e também vai ser substituída por peixe-boi. Essas duas palavras vão ser trocadas e vocês têm que ter atenção com a concordância da frase. O que a palavra eles em destaque no trecho substitui? Esse trecho aqui, a palavra eles está substituindo uma outra palavra. Que palavra é essa? Quem são aí eles? Quem são eles aqui no texto? Vocês vão lá olhar no texto para vocês descobrirem aí. Número 4, leia. Esses amáveis gigantes que estão correndo grande perigo de desaparecer. A palavra abaixo que pode substituir a palavra destacada mantendo o sentido da frase é pouco, insignificante, muito ou menor. A palavra destacada é grande.
eu quero uma palavra que mantenha o sentido da frase. Então, que tem que ser uma palavra que tenha um significado parecido com grande. Uma dessas daqui vocês vão marcar. Número 5. Leia. Aos que vivem na água doce e os que nadam em água salgada. Letra A. Na frase, quais palavras indicam ações? Então, por exemplo, A. Os que vivem na água doce e os que nadam em água salgada. Vocês vão aí copiar as palavras que indicam ações. Na letra B, reescreva a frase como se as ações já tivessem ocorrido. Se elas já tivessem ocorrido, seria a mesma coisa do passado. Então, vocês vão reescrever essa frase e as palavras que indicam ações vocês vão mudar para as ações que já aconteceram, que já estão no passado. Número 8, leia. Extremamente dócil, o peixe-boi está ameaçado de extinção. Letra A. Procure no dicionário o significado das palavras em destaque na frase e escreva aquele que melhor se adeque ao contexto em que foram utilizadas. Então, a palavra dócil, vocês vão consultar no dicionário o significado. Vai copiar qualquer significado? Não. O dócil que tem a ver com o significado que está aqui nessa frase. A mesma coisa com a palavra extinção. É qualquer significado? Não. É o significado que tem a ver com a frase aqui. Número 9. Observe algumas palavras retiradas do texto. Gorduchos, comprimento, salgada, aborrecer, extremamente, impressão, costeiras, Brasil, região. Letra A. Organize-as em ordem alfabética. Letra B. Separe-as em sílabas e classifique-as. Classifique-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Número 10. Para que o texto ficasse melhor organizado na folha e respeitasse a margem, algumas palavras foram separadas em sílabas. Quais palavras são essas? Escreva-as. Então, esse texto aqui, ele segue aqui uma margem para ficar organizado na folha. E para que essa organização ficasse certa, algumas palavras tiveram que ser separadas em sílabas. Então, aqui, ó, eles são grandes e gorduchos, chegam a pesar 600 quilos e medir quase 4. Então, a palavra 4, ela foi aqui separada em sílabas para manter a organização do texto. Além dessa palavra 4, existem outras que também foram separadas em sílabas para manter a organização do texto na folha. Vocês vão identificar todas elas e copiar aqui na questão número 10. Lembrando sempre que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!